Nossa programação. Muito bom dia. Bom dia, Paula, Felipe, a todos que nos acompanham. Obrigada. Alex, começando aqui um pouco, tentando entender, né, a sua visão. Ontem a gente recebeu ali a notícia, inclusive, da Fitch, né, como uma mudança ali, não é um grau de investimento, né, ainda faltam 2 degraus ali para a gente chegar a este grau de investimento, mas trazendo ali uma perspectiva, inclusive, né, de melhora para este cenário, né, em relação ao Brasil. Eu queria entender, né, estamos aí a 2 passos para esse selo. O que o Brasil precisa fazer para recuperar esse grau de investimento? É possível chegar até ele, na sua visão? Olha, Paula, a Austin Rating, como uma agência de classificação de risco também, porém 100% nacional, nós acompanhamos a economia brasileira há quase 4 décadas. A Austin tem 37 anos. Nós fizemos também o nosso relatório ontem sobre o rating soberano, será publicado hoje. E pela Austin, que aliás lá em 2015 foi a primeira empresa de risco a reduzir o Brasil para grau especulativo. Mas pela Austin nós já estamos a 1 passo do grau de investimento, né? Ou seja, acompanhando aqui a economia brasileira mais de perto. Então, a gente reconhece todos os esforços feitos, acompanhamos diretamente todos os indicadores. O que precisa ser feito, Paula, sendo direto e objetivo na sua pergunta, é o Brasil, tudo aquilo que ele fez até agora, em termos de encaminhamento para atingir o equilíbrio fiscal, encaminhamento ao Congresso, como arcabouço fiscal, a reforma tributária, ele precisa colocar tudo isso à prova, fazer funcionar, né? Ou seja, as agências de classificação de risco, Austin, S&P, Fitch, Moody's, todas elas tentem olhar o horizonte de tempo de médio e longo prazo para sinalizar para os investidores qual é a tendência daquela economia, se ela vai estar numa situação melhor ou não. Claro, sem considerar aí, portanto, fatores imponderáveis, né? Isso, de fato, é impossível mesmo. Mas olhando todo o organismo, a estrutura da economia, para nós, na Austin, a gente acredita que o Brasil pode atingir o grau de investimento a partir de 2024, que seria uma surpresa, ou 2025. Por que eu digo uma surpresa em 2024? Porque nós temos um período aí de ajuste da economia global, nós vimos decisão dos juros nos Estados Unidos, deixando a situação mais restritiva, na Europa também, tem uma preocupação ainda de recessão na Europa, esse conflito com Ucrânia e Rússia persiste, tem ainda a questão do clima mais severo agora, também na Europa e nos Estados Unidos, tudo isso preocupa o abastecimento de commodities agrícolas, como que o preço vai se comportar. Então, para nós, na Austin, o que o Brasil precisa fazer é colocar todas as suas propostas para funcionar e aí a gente obter o resultado. Neste ano, eu acho que foi dado um grande passo, que é essa melhora da perspectiva. No caso da Fitch, melhora da nota, e aí esse ano que vem, se tudo correr bem, com uma recuperação econômica, com controle da inflação, geração de emprego, renda, e, naturalmente, retomada do equilíbrio fiscal, que esse é o ponto fundamental, aí sim o caminho está aberto para o Brasil atingir o grau de investimento. Alex, inclusive, né, pegando aqui, a gente sabe que a dívida em si é uma coisa, o nível da nossa dívida é outra, né, o custo ali do financiamento, o custo do carrego dessa dívida hoje, a taxa real é 5,5%. Como que está a perspectiva de vocês, né, diante dessa, né, visão que você trouxe agora de uma possibilidade de alcançar esse grau já em 2024? A nossa dívida, ela não é dificilmente ali, ela vai ser percebida como sustentável? Como equilibrar exatamente e conseguir trazer essa mudança para se recuperar esse grau? Olha, claro que o governo está passando por um processo de ajuste em relação à reforma tributária, e, de novo, a gente precisa entender qual será o grande ganho disso. O governo, de forma muito positiva, vem adotando medidas acertadas. É claro que a gente ainda precisa acompanhar a questão da arrecadação, se vai continuar persistente como tem acontecido até o momento, se essa economia brasileira continua resiliente. Com relação à dívida, a gente não enxerga um aumento tão grande. Por exemplo, a Austin projeta para o final deste ano, se eu não me engano, algo em torno ali de 77% da relação dívida bruta PIB. Você até disse no bloco anterior que a relação dívida-China, da dívida da China é 280% do PIB, né? Qual a grande diferença da China para o Brasil? O Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu em média 0,6% do PIB, enquanto a China cresceu em torno de 6% a 7% na média anual. Então, a capacidade de geração de recurso e pagamento da dívida na China
é muito maior do que no Brasil. Então, o nível de endividamento ele está relacionado com a capacidade de crescimento da economia. Então, o Brasil crescendo pouco, é claro que 77% é algo para se acompanhar, mas vale lembrar que o Brasil atingiu o seu pico histórico de endividamento no auge da pandemia, que foi 87,6% de dívida bruta em relação ao PIB, e se reduziu ao final de 2022 para 72%. Isso demonstra a capacidade de gestão do endividamento público brasileiro. Agora, é claro que a gente precisa avançar. Mesmo que a dívida cresça um pouco, mas fique estável, em torno de 80% do PIB, a gente precisa retomar o crescimento, porque também não basta a relação dívida PIB bruta cair para, 70% e o país não ter crescimento. A conta é mais ou menos essa, Paula. Também do Vandic, que está chegando aqui na nossa programação. Vou trazê-lo aqui junto para a nossa conversa. Vandic Silveira, economista, nosso comentarista, que está sempre aqui com a gente. Vandic, seja bem-vindo, bom dia. Queria saber, ouvir a sua análise também, né, em relação a esse tema. Seja bem-vindo. Bom dia, Paula, Alex, Débora, o Felipe que não está aqui. Um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Paula, a questão de aumento essa elevação do risco da nota de risco soberano brasileiro é um movimento muito positivo, mostra que muita coisa certa vem sendo feita. Isso é um ponto positivo. Mas a gente ainda não está em nível de investimento. Nós temos 2 patamares ainda para andar, segundo a Austin, mais um patamar para andar, mas essa mudança, essa oportunidade, ela pode não ser concretizada, porque o grande problema no Brasil tem caráter institucional. Nós ainda não temos um arcabouço fiscal que foi votado e que é, primeiro, crível e, segundo, execuível. Essas são as duas, eu diria, são as duas demandas de um arcabouço fiscal importante. Nós já sabemos que existem pressões muito fortes de gasto, existe um certo descontrole do lado fiscal no Brasil. E isso vem impedindo que o país cresça, isso impede que a taxa de juros caia mais rápido, então a gente precisa ter uma melhor aliança, um alinhamento entre a política monetária e a política fiscal. Como o Alex apontou, um dos maiores problemas é a taxa de crescimento brasileira. Se a gente olhar nos últimos 40 anos, a taxa de crescimento brasileira é inferior a 1,5%. Né? Se a gente pegar os últimos 10 anos, é em torno de 0,6%. Nesse mesmo período, o mundo cresceu 3%, a China cresceu uma média de 6% e países emergentes cresceram em torno de 4,5%, 5%. Quer dizer, é uma disparidade muito grande. O Brasil está muito paralisado, muito dependente da China, muito dependente de commodities brutas. Então, existe uma série de preocupações com o Brasil. Então, eu não sei se é tão viável uma nota nova em um período tão curto como 2004 ou 2025. A gente tem que fazer muito esforço para chegar lá. Eu gostaria muito, oxalá, que a gente consiga bater essas metas nacionais, que a gente consiga movimentar o crescimento econômico do Brasil, que tem sido pífio, né? Muito em função dessa demanda que o governo tem por crédito para utilizar para pagar a máquina do governo ou ao invés de investir esse dinheiro. Então o Brasil carece, né, na identidade macroeconômica. A gente precisa, né, eu sempre falo que a China precisa do Czinho, a gente precisa muito do I do investimento. E isso não está acontecendo na taxa necessária. Então a minha visão é positiva, mas eu tenho cautela. Quero voltar, então, aqui com o Alex Agostinho, para a gente continuar a nossa conversa. Se quiser concluir também em relação a esse tema, Alex, fica à vontade antes da gente mudar aqui o nosso assunto. Não, foi perfeita a análise do Vandic, exatamente. Todas as medidas adotadas pelo governo, foi o que eu disse anteriormente, elas precisam entrar na pista, né, para a gente ver qual é o desempenho, né, do arcabouço fiscal, da reforma tributária. Tudo isso são possibilidades e nós, como agência de classificação de risco, nós trabalhamos com cenários, não é uma torcida. Eu acho que quando a gente entra como torcida, a gente tem um grande risco de errar. Então, são cenários que estão sendo formados e a gente tem que olhar lá na frente e falar, olha, em caso tudo dando certo, é possível, e num cenário mais otimista, né, Vandic, em 2024 pode atingir o grau de investimento. Mas veja, nós temos que combinar com os russos, né, para pegar uma frase ali do ambiente futebolístico, aproveitando aí
a Copa do Mundo feminino, futebol feminino, né? Mas é isso, a realidade brasileira é muito dura, muito difícil, você falou muito bem, o ambiente institucional, ele geralmente joga contra, né? Inclusive fazendo até um desfavor à nação, quando há sempre ciclos de trocas de governo, sempre tem alguém ali que acaba sendo o culpado de nada dar certo. No início do ano foi o Banco Central, aquele embate entre o Lula e o Banco Central, isso é um desserviço à nação, mas a gente acredita que tudo tem sido feito, está no caminho certo. Agora, é um cenário de desafio muito grande, não só internamente, como também por conta dos gastos do governo, você deixou isso muito claro, mas também por conta desse cenário internacional que ainda está um pouquinho nebuloso. Então nós temos uma realidade, claro, com cautela, mas uma realidade que as coisas estão encaminhadas e estão caminhando para essa melhora. Agora tem que dar o retorno efetivamente. Alex, inclusive, a gente, no comecinho aqui da conversa, você falou, né, em relação ao Brasil cresceu pouco ali nos últimos anos, trouxe a importância também dessa visão, né, em relação ao crescimento. Como que vocês estão projetando, inclusive, o crescimento, né, do PIB exatamente para esse ano? Pegando esse gancho, a Fitch ontem aumentou ali, né, projetando um crescimento de 2,3. Queria entender também como que está a projeção de vocês aí para o crescimento do PIB brasileiro. Olha, Paula, na semana passada nós encaminhamos o nosso relatório chamado Painel Macroeconômico, com a projeção para todas as variáveis macroeconômicas, PIB, câmbio, inflação, juros, setor externo, e nós revisamos para cima a projeção do PIB, que nós tínhamos 2%, revisamos para 2,4% de crescimento do PIB para este ano. Por vários fatores. Primeiro, a grande surpresa na agropecuária no primeiro trimestre. Nós acreditamos que no segundo trimestre houve uma continuidade de melhora de setores, por exemplo, de serviços. A agropecuária deve diminuir o seu ímpeto agora, mas ainda assim vai continuar com uma boa colaboração para o crescimento do PIB neste ano. E, adicionalmente, no segundo semestre, principalmente, nós temos aí alguns programas de alimentação do canal de crédito, né? Tem aí esse programa do governo chamado Desenrola, que é para tentar melhorar a capacidade de pagamento das famílias. Tem essa perspectiva de redução da taxa Selic na semana que vem, que na Austin a gente não vê outra alternativa senão reduzir a taxa em 0,5 ponto percentual. Aliás, eu fiz um trabalho rapidinho sobre o levantamento do G20, sobre taxa de juros e inflação. O Brasil tem a terceira maior taxa de juros no G20 e a 15ª menor inflação. Então está meio desconexo aí, né? Eu acho que o Banco Central está atrás da curva, ele tem que correr para corrigir. Então, a gente acredita que é um ano de recuperação, crescer 2,4% está muito longe do potencial que o Brasil precisa crescer e ter para diminuir desemprego e outras situações sociais. Mas já é uma continuidade do crescimento que no início do ano, vamos lembrar, se falava menos de 1%. Então, a situação está melhorando e de forma consistente, pelo menos até este momento. Oi, Alex, muito bom dia. Felipe Nascimento falando aqui contigo. Eu queria pegar esse gancho que você deu a respeito da taxa de juros. A gente viu ontem um Federal Reserve com o Jerome Powell interpretado ali como bastante dovish, né, a fala dele. Hoje, mais cedo também, mesmo com elevação, a Christine Lagarde também tendo um discurso um pouco mais tranquilo, um pouco mais suave. E aí a minha pergunta é a seguinte: com os países mais desenvolvidos elevando suas taxas, ou pelo menos interpretando no pico, né, do ciclo de aperto monetário, se isso, na conjuntura também que vocês estavam comentando do ambiente mais favorável aqui para o Brasil, com essa situação envolvendo a Fitch, isso pode fazer com que o Banco Central seja um pouco mais agressivo? Aí eu te pergunto, não só no 0,5 ponto percentual, mas já ouvi algumas pessoas falando que o cenário e o ambiente já permite até 0,75. Seria muito para um pragmatismo do Banco Central? Seria ok? Ou até o 0,5 ponto percentual já é algo um tanto quanto inimaginável devido a essa cautela, a parcimônia que tem sido pregada pelo Roberto Campos Neto? Felipe, bom, vamos construir a resposta olhando simplesmente a posição do Banco Central nos seus comunicados. Quando chegou em maio, você vai lembrar muito bem que houve a decisão e ele falou o seguinte: olha, inclusive tem risco de subir os juros. Naquele momento, o cenário internacional era preocupante, com o setor bancário nos Estados Unidos e na Suíça ali dando sinais de dúvidas. Quando chegou na reunião de junho, já era esperado do mercado
que não ia ter alta de juros, não ia ter redução de juros. E aquele risco de alta que ele tinha, inclusive, ameaçado lá na reunião de maio, ele tinha antecipado. E aí, no comunicado, ele foi duro. Mas quando veio a ata, ele foi brando. Falou, olha, peraí, não é bem assim, a situação está melhor e o cenário internacional, inclusive, está mais favorável do que antes. E, de fato, veio uma construção de lá para cá. O PIB dos Estados Unidos, na primeira prévia do segundo trimestre, superou as expectativas. A China também melhorou o desempenho mais do que se esperava. Aquele cenário de risco de recessão na Europa está diminuindo, ainda, de novo, um cenário cauteloso, mas vem melhorando a cada mês. E da última reunião para cá, todos os indicadores determinantes e condicionantes da política monetária no Brasil, eles são favoráveis a, no mínimo, um corte de meio ponto. 0,75, olhando o comportamento desse colegiado, acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Agora, teria condições de reduzir 0,75? Sim, porque para nós na Austin, ele errou em junho a não iniciar a queda com 0,25. Então ele errou, poderia corrigir agora. Não fará, porque até houve um embate, né? Uma queda de braço entre Campos Neto e Lula. Eu acho que Campos Neto ele tem um pouco de necessidade de preservar a instituição, eu acho que de forma correta. Então ele não faria isso, porque seria o reconhecimento de um erro. Então ele vai, junto com o colegiado, na nossa expectativa na Austin, dar meio ponto. Porque em maio, o dado do IBCBR veio com uma queda de 2%. Surpreendeu o mercado, né? Veio pior do que se esperava, mas a gente já tem 6 meses de queda de preço no atacado, IPCA 15 em deflação, IPCA em deflação, expectativas de inflação para esse ano na Austin já é um IPCA dentro da meta, Felipe. Então, para o ano que vem também. Então, não tem por que ele não reduzir meio ponto e continuar com meio ponto até o final do ano. Tem espaço para 0,75? Tem, mas seria reconhecer um erro que ele não reduziu lá em junho. Que não vai assumir ou passar um recibo desse tamanho, né, Alex? Tem uma última pergunta aqui da minha parte e também nesse cenário, porque a gente tem visto, inclusive nos últimos comunicados do Banco Central, uma citação ou uma preocupação com o cenário de crédito. Vocês, como uma agência de classificação de risco de crédito, queria saber como que você está vendo esse cenário desde Americanas para cá, se tem tido uma melhora nessa perspectiva, até mesmo porque atualmente, né, também devido ao cenário econômico brasileiro, a gente tem visto mais emissões, a gente tem visto mais captações, pelo menos um ímpeto maior das empresas em fazerem captação e alguns prêmios até ficando menores do que os recentes, né, dos últimos meses. Como que está essa avaliação do cenário de crédito aqui no Brasil, Alex? Só para a gente entender também esse contexto, dado ao que a gente tem lido também, né? Que as empresas estão captando, que as empresas estão indo a mercado, que está tendo um apetite também dos investidores um pouco maior a respeito de alguns títulos. Como que está a sua percepção, a percepção da casa nesse cenário de crédito aqui no Brasil atual? Olha, Felipe, naquilo que nós estamos trabalhando na Austin, o volume de avaliações de risco que nós estamos fazendo vem crescendo a cada ano. Mas isso é natural do próprio desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, que, aliás, ele é bastante novo, tem apenas 20 anos, então isso vem se modernizando, tanto que a CVM daqui a pouco já vai soltar uma nova resolução, a resolução 75, para cada vez mais modernizar e deixar o sistema do mercado de capitais, em termos de emissões de dívida, de ações, muito mais seguro para o investidor. Nesse início de ano, nós vimos sim um aumento de inadimplência acontecendo, nós vimos várias empresas entrando em recuperação judicial, que é o chamado RJ. Eu acho que o caso Americanas foi bastante emblemático, teve outros, no caso da Light também. Então isso acendeu a luz amarela em termos de como que está o mercado em nível de alavancagem, endividamento das empresas. Na Austin nós temos um banco de dados com mais de 10 mil empresas lá, nós vamos acompanhando o tempo todo qual é a situação de cada setor, as empresas do setor. Então, nós temos ali um acompanhamento, uma base de dados para a nossa avaliação de risco, de forma muito austera. Mas, sim, houve uma piora um pouco em nível de inadimplência e também de classificação de risco. Mas o volume tem sido crescente. Claro, porque a situação no mercado, no sistema bancário, ela é muito menor. Hoje, no mercado de capitais, você consegue captar um volume de recurso maior, com uma taxa de desconto menor, um prêmio de risco menor,
diferente do banco, que ele limita ali o volume que te oferta, com uma taxa de juros muito maior e um prazo menor, né? Então, eu acho que esse é um caminho sem volta. O mercado de capitais cada vez mais crescendo como fomentador do crescimento e desenvolvimento da atividade econômica doméstica. Mas, claro que esse primeiro semestre é um semestre de analisar para saber como que vai ser o desdobramento desse cenário de aumento da inadimplência agora no segundo semestre. Nós vamos acompanhar o desenvolvimento e a publicação dos balanços para entender qual está sendo o caminho tomado. Por enquanto, é só uma questão de cautela, de análise, nada muito preocupante. Vamos acompanhar no segundo semestre. Perfeito, Alex. Quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade desse papo aqui com a gente na BMC. Seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima. Agradeço você, Felipe, a todos da BMC News e os que nos acompanharam. Um abraço. Um abraço. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, agência de classificação de risco. Agora são 11 horas em ponto e a Débora Oliveira está me chamando para trazer também a movimentação do mercado financeiro nessa primeira hora de trabalhos no Ibovespa. Débora, como é que está essa movimentação aí nesse dia pós-férias?